Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Priscila Corsini e hoje eu quero trazer um tema para a nossa reflexão. Você é uma pessoa resiliente? Afinal de contas, resiliência é algo que já nasce ou algo que pode ser desenvolvido? Já vai deixando seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é priscila.corsino. Rápido e simples e a gente lá fica mais pertinho, juntinhos, para a gente poder se comunicar e interagir. Afinal de contas, o que é resiliência? Qual a importância da gente ser resiliente na nossa vida? Resiliência, se a gente for lá no dicionário, olhar pelo lado da física, nós vamos entender o quê? Que é uma propriedade, uma característica que alguns corpos têm. Do quê? De retornar à forma original após uma deformação. Por exemplo, o elástico, que a gente estica o elástico e ele volta à sua forma natural. E resiliência é algo que a gente sempre vai precisar na nossa vida. Sempre. Nós vamos precisar de resiliência no nosso dia a dia, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, no trabalho. Quantas vezes a gente passa por uma situação no trabalho que aquilo mexe com a gente e a gente precisa ter essa capacidade, então, de o quê? De recobrar, de voltar, de nos adaptarmos a essas situações e voltarmos para o nosso estado normal, natural. Algumas pessoas acham que fulano nasceu com resiliência, eu não tenho resiliência, eu não tenho essa capacidade de suportar as adversidades, mas isso não é verdade. Nós, seres humanos, a gente tem uma característica de adaptação que é muito forte em nós. E nós precisamos, às vezes, desenvolver, porque como toda capacidade, algumas pessoas já têm aquela capacidade mais aflorada, mais explorada, e outras pessoas vão precisar desenvolver essa capacidade. A gente fala assim, que a gente se adaptar às situações difíceis que acontecem na nossa vida, a gente conseguir, às vezes, ressignificar um passado de trauma. Quantos de nós, muitas vezes, passamos por situações traumáticas? Passei por um divórcio alguns anos atrás e eu realmente me senti assim, destruída. Eu senti que um trator passou na minha vida, na minha questão sentimental, minha vida emocional, minha autoestima, estava tudo ruído, tudo destruído. E então eu entendi que eu precisava encontrar dentro de mim uma força que fosse capaz de me ajudar a sair daquela situação que eu estava vivendo. Qual foi o passo que eu dei para eu conseguir desenvolver essa resiliência? Foi exatamente conectando o meu espírito ao Espírito Santo de Deus. Tem um texto bíblico que me vem muito à mente, eu quero compartilhar com vocês. Josué 1, verso 9, que fala assim, lembra da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então ele fala, seja forte e corajoso. Essa força interior é a resiliência, a nossa capacidade que vem do nosso interior, mas quando o quê? Principalmente quando está conectado ao Espírito Santo de Deus. Essa resiliência, então, pode ser desenvolvida. Por mais que você está passando por um momento difícil, você pode superar. Lembra que a gente não está sozinho? Por que não está sozinho? Ele fala, olha, eu, o Senhor, o seu Deus, eu estarei com você em qualquer lugar onde você for. Quando você se sentir desanimado, fala, não, vai dar tudo certo, o Senhor é comigo. Começa a ter esse tipo de pensamento. Então, é muito importante a gente conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Eu preciso conhecer aonde eu sou mais sensível, aonde eu preciso dar mais atenção. Principalmente se tratando de afetividade, de inteligência emocional. Eu preciso entender quais os obstáculos que eu posso enfrentar, o que eu posso fazer para ser proativo, para combater aquelas dificuldades. Gente, quando eu comecei nas redes sociais, eu chorava, eu me achava incapaz, eu achava que isso não é para mim, eu não dou conta de falar na frente das câmeras. Olha como a gente vai se desenvolvendo. E aí eu trabalhei resiliência, porque eu pensei em desistir várias vezes. Eu pensei em desistir várias vezes de estar aqui nas redes sociais. E eu precisei de acionar, foi mais uma vez que eu precisei de acionar a minha resiliência, a minha resistência, a minha
força interior para superar as minhas limitações. E o autoconhecimento e a consciência foram super importantes. Por quê? Porque eu parei e olhei o seguinte, falei, por que eu não consigo fazer live? Por que eu tenho essa dificuldade de comunicar em frente às câmeras, sendo que nos bastidores eu me comunico de forma muito tranquila? E eu comecei a entender o quê? Eu estava com baixa autoestima, eu estava com a autoconfiança em baixa e eu precisei trabalhar isso. O que eu precisei fazer? Eu precisei de desenvolver esses outros tópicos para exatamente conseguir estar aqui. Entende a importância do autoconhecimento, da autoconsciência? Ao longo da nossa vida, nós estamos sempre subindo degrau por degrau, reformulando algo que não está legal. Algumas coisas nós estamos prontos, outras não. Nós vamos precisar construir ali alicerces. A nossa vida é uma caminhada, é uma jornada que a gente vai seguir em frente. E a gente está em construção de mentalidade, construção de autoconfiança, construção da nossa identidade, né? Na verdade, uma descoberta da nossa identidade. Mas tudo isso é construído. E acima de tudo, a Bíblia fala, guarda o teu coração. Coração, gente, é os nossos sentimentos. Não deixa ira, ódio, rancor, falta de perdão entrar no seu coração. São sentimentos que você tem, mas que logo você precisa de eliminar. Por quê? Porque se você deixar entrar no coração ódio, sentimento de raiva, de mágoa, se você não aprender a desenvolver o perdão, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer emocionalmente e até fisicamente. Então, para a gente fechar, eu quero deixar esse incentivo para vocês. Quanto mais eu for resiliente, eu desenvolver a minha resiliência, menos sofrimento eu vou acumular dentro de mim. O incentivo, então, é que vocês primeiro busquem o Senhor, a sua intimidade, a sua conexão com o Espírito Santo de Deus. É o pilar, é o princípio, é a base, é a rocha. Porque se eu desenvolver a minha resiliência, eu vou ser uma pessoa com menos sofrimento. Por quê? Porque eu ativo o otimismo na hora que precisa. Né? Eu supero na hora que precisa. E aí, tem uma outra coisa que às vezes a gente não vê. Quando eu sou uma pessoa mais resiliente, as características, e tem muito mais coisas que a gente poderia falar há muito tempo. O que acontece? A gente vai desenvolvendo cada vez mais capacidades. É um ciclo, e esse ciclo ele vai sendo um ciclo crescente. E sabe o que acontece? Você começa a olhar a vida com olhos diferentes. A minha experiência passada, ela vai contribuir para a minha resiliência agora. E vai me ajudar a desenvolver novas estratégias para quê? Para quando vier uma nova adversidade, eu ir lá e superar ela, enfrentar as adversidades que vão vir, que ainda não chegaram. Olha como é um ciclo, como é um processo, como é um degrau, são, né, escada, a gente vai subindo um degrau, um após o outro. Nós precisamos de aprender a desenvolver essa resiliência. Então, pessoal, se você ficou até o final desse vídeo, né, eu agradeço. Compartilhe nas redes sociais, convide pessoas para estar conosco. E toda segunda-feira, às 19h30, eu quero ter um convite para você. A gente faz as nossas lives ao vivo no Instagram. Você está convidado e convidada. Toda segunda-feira, às 19h30. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que seja uma semana de vitória para nós. E até a próxima.